Bom dia a todos. Nós iniciamos hoje uma das aulas da etapa final do curso. Depois dessa, a gente tem mais uma outra aula. E na aula de hoje a ideia é passar para vocês o básico. Claro, tem muito mais coisas e, de novo, isso aqui não é regra, não é lei. Isso aqui é o que a gente tem de experiência ao longo aí dos últimos 20 anos. E a ideia é tentar passar para vocês os básicos de como escrever uma tese ou uma dissertação. Eu estou me referindo aqui ao texto final da dissertação, ok? Então, eu acho que eu já passei mais ou menos isso aqui para vocês, a estrutura básica, né? Começando com a estrutura de uma tese ou uma dissertação, não muda, o que muda é o número de páginas de uma para outra. Elas devem ter basicamente essa sequência. Introdução, que seria o capítulo 1, um embasamento teórico, que é o capítulo 2, os trabalhos relacionados, que é o capítulo 3, o problema e a solução adotada para ele, que é o capítulo 4. Na nossa área, a gente pede que faça-se um capítulo 5 a seguir, que é onde a gente coloca a solução computacional às implementações. A seguir vem um capítulo de experimentos e resultados, e finalmente um capítulo 7 de conclusão. E a seguir, para fechar o texto, vem as referências e outras coisas que normalmente a nossa área não se utiliza muito, que seriam apêndices e anexos, né? Tem uma diferença entre apêndices e anexos, que no final eu vou passar para vocês. Tá? A título de quantidade de páginas que cada um desses capítulos devem ter, aqui embaixo de cada um deles está colocado. Então, uma tese de mestrado, por exemplo, entre 5 a 10 páginas por capítulo de introdução está bom demais, né? Numa de doutorado, a gente pede que seja um pouquinho mais elaborada, então isso aqui, de novo, é um chute, né? Algo para guiar vocês só. Entre 8 a 18 páginas de introdução está muito de bom tamanho. Se vocês pegarem o limite aqui do mestrado, por exemplo, 10, 16 dá 26, bom, 16 tem 1, 2, 3, 4, 5, vezes 16 dá 80, né? 80, 90, 100 páginas. Então, está de bom tamanho. Tá? Se vocês pegarem de doutorado, vai dar um pouquinho mais. Agora, lembrando que isso aqui é um limite superior. Se eu pegar o inferior aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 40, 40 com 10, no mínimo 50 páginas. E no máximo 100 páginas para uma dissertação de mestrado, a gente considera que é um tamanho razoável. Menos do que 50 páginas, eu acho que não cabe, né? Não fica algo assim. Até cabe, mas as pessoas não vão olhar, as pessoas que lerem a tese sua depois não vão olhar aquilo com bons olhos. Então, vocês devem procurar, né, caprichar para que vocês consigam escrever a contento. E assim, com 50 páginas, fica muito complicado você colocar essa parte toda aí que eu vou detalhar cada uma delas na sequência, né? Colocar todos os capítulos detalhando para que alguma pessoa consiga entender e consiga reproduzir a sua dissertação ou a sua tese, né? No final. Então, novamente, isso aqui são sugestões, né, de números de página, não é algo fixo, isso vai mudar de área para área, e mesmo também de orientador para orientador. Alguns orientadores vão pedir mais, outros vão pedir menos de vocês, ok? Mas em prática aí é o que se tem na média, né? Umas 80 páginas de dissertação e entre 100 e 120 páginas para tese. Tá de boa, tá ótimo isso, ok? Legal. Antes de iniciar o texto propriamente dito, né, a gente tem numa
tese ou dissertação que a gente chama de folhas de rosto, e deve aparecer nessa ordem, tá? Essa folha 2 aqui no PPG-SC, ela foi retirada não é obrigatório que tenha ela na tese ou na dissertação, né? Tá? Então, viria a página 1, que é a página de título, e no verso dessa página tem o que a gente chama de ficha catalográfica. A ficha catalográfica, depois que vocês escreverem e depositarem a tese no Cigarra, ela vai ser gerada e aí vocês vão poder colocá-la novamente, né? Então, primeiro deposita, e assim que for autorizado vocês finalizarem, essa folha tem todos os passos lá para colocar a tese no Cigarra, e um dos passos é justamente gerar essa ficha catalográfica que aparece no verso da primeira página, ok? O título, depois a gente vai ver, né, como é que se escreve, tá? Mas então seria a página 2, a folha de dedicatória. Muitas pessoas deixam em branco essa página dedicatória, alguns dedicam a uma única pessoa, né? A minha mãe, ao meu pai, né? Alguns colocam a Deus, aí cada um dedica a tese, né, da maneira mais apropriada. Mas isso aqui, essa folha geralmente ela não tem algo muito grande, né, de texto, ela é uma coisa, desculpa, bem enxuta, tá? Aí sim, se vocês quiserem agradecer, né, primeiro as agências oficiais, ok, que tornaram possível a sua tese. Agências oficiais seria a universidade, seria o programa, né? Seria a CAPES ou o CNPq, para quem recebeu o bolsa, tá? Mas aí você pode também incluir, depois disso, pessoas que colaboraram, né, para o desenvolvimento da sua tese. Alguns colocam aqui ao meu cachorro, ao meu papagaio, tá? Mas, assim, vai de cada um, mas isso não fica muito agradável para quem está lendo, ver a pessoa colocar isso, mas, de novo, isso é de cada um, né? Então, isso pode ser alterado da maneira que bem achar esses agradecimentos, colocar quem achar que deve realmente ter os agradecimentos, ok? Aí sim vem o que a gente chama de resumo e palavras-chave. Depois, na sequência, o abstract e as keywords, né? É a mesma coisa que está aqui, traduzido. Essa tradução ela tem que ser ipsiliter, não é pegar e jogar no Google Translate e traduzir, até pode-se usar o Google Translate para fazer uma tradução inicial, mas, claro, você tem que revisar a tradução dada por ele, né? E colocar no inglês correto. Então, é a tradução do resumo para o inglês, para a língua inglesa. É o que vem aqui. Tem um detalhe que se a tese ou dissertação for em inglês, aí essa ordem é trocada. Então, viria primeiro o abstract keywords e, na sequência, o resumo e palavras-chave em português. Ok? Aí sim vem o que a gente chama de índice, né, que é o conteúdo dos assuntos que tem na tese. Isso aqui, essa coisa toda que tem template, né, tudo isso é gerado mais ou menos automaticamente, exceto o texto do resumo que tem que escrever e essas outras coisas, né, mas tem já um template para vocês fazerem tudo isso. Okay? Inclusive para a lista de figuras, né, para a lista de tabelas. Assim que você coloca uma figura ou uma tabela, ele já, LaTeX, isso aqui normalmente vocês vão fazer em LaTeX, ele já faz isso automaticamente. A gente sugere que seja feito em LaTeX, né, usando o overleaf. E por último aí a lista de símbolos e abreviaturas. Então isso aqui é o que a gente chama de folhas de rosto, né, páginas iniciais. Se vocês verem aqui, tem 10 páginas, dependendo da quantidade de páginas aqui do sumário, né, da lista de figuras e tabelas, pode passar um pouquinho mais de 10, né? Se der mais de uma, normalmente isso aqui vai dar mais de uma página, o sumário, tá? Principalmente. E essas páginas, normalmente, a gente numera ela com algarismos romano minúsculo. Mas se vocês estão usando o template do PPG-SC, não precisa se preocupar com isso, que ele já coloca essa numeração automaticamente para vocês. Ok? Legal. Terminou essa
folhas iniciais, aí eu vou entrar nos detalhes de algumas delas, tá? Começando lá pelo resumo. Aqui está sumário, desculpem, era para estar resumo aqui, né? Normalmente o resumo ele não deve exceder uma página e deve especificar de uma maneira direta, tá? Ele deve ser bem objetivo, dizendo o que foi realizado pelo autor, significa qual é o problema, né, que o autor está resolvendo. Aí ele dá uma palhinha do problema, né? Nós estamos resolvendo o problema tal, 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 tal e tal. Uma palhinha significa que ele pode definir o problema antes de colocar como ele resolveu, né? Mas ele não precisa entrar em detalhes. Nós resolvemos o problema de como reduzir o transiente, ou reduzir o tempo do transiente num pico de energia elétrica através da utilização, aí sim, né? Através da utilização da transformada Wavelet. Aí sim, como foi realizado, né? Qual foi a metodologia? Para tal, a gente utiliza a base de RAR, aplica a transformada tal, 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 e com isso a gente consegue resolver esse problema que foi colocado aqui, um pouquinho dele, né? Então, veja, aqui está a essência do que foi realizado e de como foi realizado, nesses dois primeiros parágrafos, ok? Aí sim vem as principais contribuições e resultados alcançados, isso numa outra frase, né? Isso tudo aqui pode ser um parágrafo único, que seria o resumo seu, e dentro do resumo, cada um desses aqui você coloca uma frase para cada um deles. Aí vem quais são as principais contribuições e resultados alcançados. Se tiver números, né, aqui é o ideal colocar, então a gente melhorou. Se for uma coisa que melhora um trabalho anterior, a gente melhorou o trabalho anterior em 5%, em 10%, né? Ou então a gente consegue uma precisão de 95%. Hoje em dia está muito na moda isso, né? Então, o ideal é que se tenha números já para colocar, mas, de novo, aqui você não vai colocar os experimentos, os números, os resultados experimentais na sua plenitude, né? É só dizer a essência, né, de como o seu trabalho, para quem entrou agora, eu não estou vendo, eu nem sei quem é que está aí, mas pode falar. Sou eu, professor Herbert, bom dia. Bom dia, Herbert. Eu estou só com a tela do PPT aqui, tá? Então eu estou gravando, mas se você quiser interromper, você pode interromper e fazer pergunta. A gente está no resumo, estou colocando as principais, as coisas que deve ter na dissertação, ok? Beleza. Eu vou continuar gravando e falando, e depois qualquer coisa você interrompe ou no final a gente conversa. Tranquilo? Tranquilo, perfeito. Beleza. Depois das contribuições, então veja bem, o que foi realizado, como foi realizado, cada um desse numa frase, né? Tudo isso num parágrafo único, um único parágrafo contendo, normalmente, você não vai colocar mais do que 500 palavras, entre 200 e 500 palavras aqui está de bom tamanho, isso aqui é maior do que um resumo de um artigo. Isso aqui é o dobro, mais ou menos, do tamanho do resumo de um artigo, só para você ter ideia do tamanho do resumo que deve ter na dissertação. E, de novo, aqui está sumário, era para estar resumo, né, ou a tradução do resumo, que é o abstract. Tá? Então, o que foi realizado, como foi realizado, quais são as principais contribuições e resultados alcançados. Aí mais uma frase, dizendo qual é a importância e alcance dos resultados. Né? Isso aqui está melhorando em tantos por cento o trabalho de fulano, e por isso as pessoas no mundo todo vão conseguir utilizar isso para resolver esse problema. Ou isso aqui está sendo utilizado, né? Aí vem as aplicações também, de certa maneira, estão juntos. Isso aqui está sendo utilizado por um projeto na área de robótica, que está sendo desenvolvendo lá na UF, que está utilizando aquilo que a gente fez, ou vai ser utilizado, né, lá, isso aqui, e eles já pediram para a gente, não sei o que, alguma coisa desse tipo. Né?
Tá? Então, se tiver aplicação, é bem legal. Já, né, já funcionando e já utilizando o que foi desenvolvido teoricamente aqui no seu trabalho, de maneira científica, né? Tá? Então, veja aqui, a aplicação da metodologia ou técnica desenvolvida, né? É isso que se pede. Então, tendo isso aqui no resumo, tá de boa. Então, na hora de fazer o resumo, sempre pense o que foi realizado, o que, né? Como, contribuições, seria o porquê, né? Tem que dar uma justificativa aí, importância e alcance dos resultados e aplicações da metodologia. Tendo isso, está legal. Tá? Então, só lembrando, o resumo ele não é uma introdução, ele não tem que descrever os assuntos da tese em si, né? Ele não é um resumo da tese, é um resumo do trabalho. É um resumo que tem que ter essas coisas aqui que eu acabei de falar. Ele não é apesar de ser chamado de resumo, né? Por isso que eu acho que a palavra sumário talvez caiba melhor do que resumo, mas a gente usa resumo, então não vamos deixar utilizar. Tá? Ou seja, ele é uma descrição sumária da totalidade do trabalho, né? Realçando esses aspectos que a gente acabou de mencionar. Ok? Ele deve ser discursivo e não apenas uma lista dos tópicos que a dissertação ou tese cobre, tá? E aí sim, aquilo que eu falei, seja objetivo, né? Sem rodeios, coloca logo aí, na primeira frase, tem gente que começa, e tem orientador que gosta disso também, de o cara primeiro começar uma historinha, lá na Idade da Pedra, o ser humano inventou, descobriu que era possível dominar o fogo, não sei o quê, esquece isso. Vá direto ao ponto, né? Se quiser colocar a fórmula estafada aí nesta tese, nós fazemos isso e isso, isso pode, não tem problema nenhum, não. Mas, normalmente, nós propomos, pronto, é isso que se espera de um resumo logo de cara. Ou seja, o leitor que vai pegar o teu trabalho para ler, ele primeiro vai ler o resumo. Quando ele lê o resumo, que ele já identificar logo de cara, que legal, esse cara já colocou logo aqui de cara o que ele está fazendo, tá? Sem rodeios introdutórios, sem ir lá na Idade da Pedra para depois poder chegar sem essa tal de, o pessoal chama isso de contextualização. Se quiser, contextualiza depois. Contextualiza de como é que é. Colocar uma motivaçãozinha, tudo bem, né? É até possível, mas coloca logo direto que você fez, isso aí facilita a vida de quem está lendo e muito, tá? Então, aqui uma ideia, né? Propomos um novo modelo para... Pode começar assim, que ninguém vai ficar bravo com você, ok? Todo mundo vai gostar. Tem algumas coisas que não se pode fazer no resumo, não coloque referências bibliográficas. Se você tiver que colocar que melhorou um trabalho de alguém, um trabalho anterior, e não tem como fugir disso, tem que colocar esse trabalho no resumo, você coloca o trabalho por extenso, tá? Nós melhoramos o trabalho, denominado tal, 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 e aí sim, mas não cite jamais referências bibliográficas no resumo, tá? Outra coisa que não se coloca no resumo também, deve-se evitar, símbolos ou shorts, né, para nomes, a não ser alguns que já sejam muito bem conhecidos na literatura. Mas se você inventou um novo, por exemplo, e vai utilizar na sua tese, sei lá, um short SPDO, por exemplo, seria evita colocar isso, escreva por inteiro, né, que é melhor isso, ok? Só lembrar que o seu resumo vai estar, né, depois disponível, né, para todo mundo. Normalmente ele é um metadado, né, que ele vai ficar disponível no banco de teses e dissertações, e as pessoas vão olhar lá o título do seu trabalho, se ele se interessar, normalmente ele vai usar as palavras-chave, né, e aí vai olhar o resumo também, ok? Para ver se ele deve ou não incluir o seu trabalho como parte do trabalho dele, ou como citação, né, para o seu trabalho, e assim por diante, tá? Então, o resumo ele serve para alguém definir se vai utilizar o seu trabalho, tá? Por isso que ele deve ser bem caprichado. Normalmente, a penúltima ou quase última coisa que se faz é o resumo do trabalho, né? Depois que está tudo pronto, você coloca aí.
Claro, você já pode, desde agora, né, já idealizar a essência do seu trabalho, colocar ela no resumo para que a pessoa, para que você mesmo consiga não fugir muito daquilo, né? Mas depois, no final, você vai voltar e rebuscar isso, melhorar isso, né? Tá? As palavras-chave, só lembrando que vão ser utilizadas para busca, né? São palavras que, se você entrar na internet com elas, você consegue encontrar o seu trabalho. Tá? A ideia é, se você entrar com todas elas, você consegue encontrar exatamente o seu trabalho no topo da busca, né? Que vai ter todas elas. E depois, provavelmente, você encontrará outros trabalhos. Então, pense, uma pessoa, como é que ela encontraria o seu trabalho? Então, assim, as palavras-chave, elas têm que ser o mais representativa possível daquilo que você fez, ok? Geral quanto possível, mas também específica, né? Para detalhar qual é o tema, qual é o tópico que você está trabalhando, ok? Pense, se você entrasse na web, quais as palavras-chave você utilizaria para encontrar a sua tese? E coloca isso lá como palavras-chave, tá? A ideia é por aí. Tá? Aí vem o primeiro capítulo, que é o capítulo de introdução. Na introdução, a gente deve dar ao leitor o posicionamento da tese e motivação suficiente para a leitura, para ele continuar lendo a tese, né? Às vezes o cara até lê o título, vai no abstract, baixa a tese, aí chega na introdução, ele lê um pedaço e já foge, né? Por quê? Às vezes a pessoa não consegue já colocar na introdução aquilo que é a essência da tese, né, que estaria talvez mais à frente, nos capítulos de baixo, mas o cara se sente desmotivado e já para de ler. Então, a sua introdução, ela deve ser feita de uma maneira também bem seguindo um roteiro, né? Tá? Então, a gente sugere colocar aqui na introdução, primeiro, qual é a natureza do problema, cuja resolução você descreve, tá? Ou seja, uma palhinha, lembra que lá na introdução, lá no resumo, desculpa, você deu uma ideia de qual é o problema, né? Uma coisinha pequenininha. Aqui você melhora isso, tá? Mas você não vai colocar ainda o problema de forma completa, porque você vai ter um capítulo só para isso, mais à frente, ok? Colocado qual é o problema, aí você coloca a indicação dos métodos usados para atacar. Aqui nessa natureza do problema, depois a gente vai melhorar isso, você já pode colocar também o tema que você está trabalhando, você pode separar isso, né, em qual é o tema, qual é o problema e qual é a sua hipótese de pesquisa. Se você colocar essas três coisas aqui, a pessoa vai conseguir entender bem legal. Depois, lembra que a gente falou de hipótese, né, lá atrás. Então, aquela hipótese que você escreveu lá atrás, ela pode entrar aqui, nessa primeira parte. Aí sim, né, quais são os métodos que você usou para tentar verificar essa sua hipótese, né, para atacar o problema, ok? Colocou a metodologia, aí quais são as contribuições. Então, veja que aqui você tem mais ou menos aquilo que tinha lá no abstract, né, no resumo, mas de uma maneira muito mais, você tem mais espaço agora, né, para escrever. Tá? Então, por isso que aqui, ó, tema, problema, hipótese, aqui metodologia para verificar, né, essa hipótese para resolver esse problema que eu usei na resolução do problema. E aí sim, quais são as contribuições? Então tem que estar claro na sua introdução as contribuições ou a contribuição, né? Normalmente você tem uma contribuição principal. Lembra que lá no projeto de pesquisa você tinha objetivos. Muito provavelmente, se você cumpriu esse objetivo que você tinha lá, ele vira uma contribuição aqui. Então ele vai ser, você pode até pegar de lá do projeto e jogar para cá, né? A contribuição principal desse trabalho é uma metodologia para diminuir o transiente, o tempo do transiente, né? Quando ocorrer um pico de energia na rede, e aí sim, né? Não é só para isso, esse método desenvolveu, aqui está, né, a indicação, né, do método que você utilizou. A gente usou o wavelet, não sei o quê, mas aqui você coloca realmente o produto, né? O produto é a metodologia,
tá? E aí sim, quem é que pode se beneficiar disso? Ok? As pessoas que vão se utilizar disso são os engenheiros eletricistas, ou isso aqui vai ser utilizado pelas companhias energéticas, né? Tudo isso você colocaria aqui, quem é que pode ter se beneficiar, né? Ok? E, por fim, aqui está a hipótese em seguida, mas você pode colocar ela aqui para cima também, que eu acho que fica melhor. Quando falar do problema, já coloca o tema e hipótese, né? Se você não colocar aqui, vai ter que colocar lá embaixo. Mas é melhor trazer isso para cá, ok? E aí sim a forma como a sua tese está estruturada. Isso aqui não é colocar coisas óbvias, como, por exemplo, na introdução nós introduzimos o problema, na conclusão nós concluímos o texto da tese, não é isso. É você colocar coisas que sejam informativas a quem está lendo, coisas que aumentem o conhecimento de quem está lendo. Tá? Então, na conclusão, nós fazemos uma discussão mostrando que o nosso problema ele foi resolvido através da utilização do método. O cara já tá colocando aqui uma coisa nova. Então, é bom sempre que tenha coisa nova em todas as partes da sua tese, que ela não seja o óbvio, né? Tá certo? Legal. Aqui uma dica para escrever a introdução. Se você conseguir responder essas questões aqui na sua introdução, tá beleza, né? O que você fez? Ou seja, o que se propõe, né? Como se trabalhou, propomos, tal. Como fez? Quais são as técnicas, metodologias de trabalho, né? Você normalmente começa aqui para resolver esse problema que você colocou aqui em cima. Nós fazemos isso e isso é como você resolveu o problema, né? Que vem aqui. Okay? Quais são as motivações, as justificativas, né? Normalmente, quando o seu projeto faz parte de um outro projeto, é bem legal. Ou então, eu peguei um problema que não tinha solução e a gente conseguiu resolver esse problema. Então, aqui, a motivação, normalmente, aqui, tá vendo que aqui você tem tempo para contar aquela historinha que eu falei que lá no Abstract não precisa, né? Então, aqui você pode ir lá na Idade da Pedra, se você quiser. Isso aí, claro, não precisa ir tanto, né? Pior que a gente chega a ver coisas que vão na Idade da Pedra mesmo. A gente começa a ler algumas. O homem fez o fogo, aí o homem descobriu o fogo, aliás, né? Daí o homem aprendeu como reproduzir o fenômeno que gerou o fogo e passou a dominar. Não precisa ir lá. Começa dos dias atuais, que está de boa. Estudo, imagina se a pessoa tem um mínimo, né? A pessoa que vai ler a sua tese ou dissertação, ela já tem um mínimo de conhecimento científico para não precisar ir tão lá atrás assim, né? Tá certo que a tese, a dissertação, ela tem que ser autocontida, a gente diz assim, né? Mas não precisa ir tão atrás para tentar fazer uma motivação legal para ela, né? Ok? Se tiver uma justificativa, né, também do porquê que está fazendo, né? Tem que colocar o porquê e se tiver uma justificativa, né, é bem legal colocar também, né? Tá? Descobrir aí como reduzir o transiente é justificável porque isso vai melhorar a sobremaneira, isso vai evitar de queimar aparelhos, né? Olha, eu dei uma justificativa aí para porque usar o transiente lá, diminuir o transiente durante um pico de energia, né? Ok? Aí, quais são as contribuições, né? Então, de novo, aqui está tema, problema, hipótese e tese, né? Como demonstrar a validade da hipótese. Isso pode ficar aqui dentro, ao final de colocar o seu problema. Mas, se quiser colocar especificamente aqui também, né? Tá? Então, quando o cara chega aqui nessas contribuições, onde você tem o tema, o problema e a hipótese, aí ele vai conseguir ter o conjunto, né, do que são as suas contribuições. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Como que vocês definem lá o tema, como você define o teu problema de pesquisa, né? Lembrando, o tema é a linha, né? É a utilização
Vou trabalhar com transientes, transientes através da utilização de wavelets, esse seria o seu tema. Qual é o problema? A gente vai resolver o problema de como diminuir o transiente numa rede elétrica através da utilizando a transformada wavelet, né? Esse seria lembrando que o tema sempre é em forma de pergunta, né? Como é que eu vou resolver isso? E aí a hipótese, né? É possível reduzir, a hipótese geralmente é aquela coisa das duas variáveis tem que estar aqui, ok? Então, essa palavrinha aqui, tese, depois disso tudo, é porque você pode, não é só você colocar o tema, o problema e a hipótese, é você também discorrer sobre isso, né? Aí você explica essas três coisas de uma maneira mais detalhada nessa subseção aqui, nessa seção, desculpa, das contribuições. Pode ser em texto corrido, tudo isso dentro da introdução, para não ficar muito grande, ou você pode colocar cada um desses assuntos aqui, né, numa sessão. Tá? Normalmente se faz isso, né? Você ficaria com 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, veja, 1.5, 5 e 1.6, né? Que teria a estrutura do texto também, né? Ok? Então, o que vem, esse conjunto de frases que vem a seguir de colocar o tema, o problema e a hipótese, ele se relaciona a você explicar isso, tá? De maneira que a pessoa consiga realmente aqui entender como é que se demonstrará a validade da hipótese, né? Aí sim, quais são os resultados principais, né, que se alcançará aqui em termos de contribuições. A partir disso, eu vou ter uma nova técnica, eu tenho, aliás, né, eu consegui determinar uma nova técnica, eu consegui determinar um método novo, isso aqui gerou um produto que a gente patenteou, né, ok? Isso aí é uma coisa bem legal, às vezes, quando você consegue gerar uma patente. Lembrando que patente, ela vale menos cientificamente do que um artigo, né? Isso aqui a gente conseguiu, quer dizer, o artigo em si, ele não é o produto, ele não é a contribuição. A técnica que foi colocada, né? E quando você cita a técnica, você coloca a citação do artigo. Olha, a gente conseguiu gerar uma técnica para reduzir transiente baseado na transformada wavelet, essa é a principal contribuição. Inclusive, isso, se você quiser, né? Aí, essa é a hora de colocar a sua publicação ou as suas publicações na tese. Mas você não coloca especificamente, a gente obteve a seguinte publicação com o nosso trabalho, né? Você coloca, né, a gente conseguiu obter essa técnica aqui que foi publicada num evento tal. Pode colocar dessa maneira. Ou basta citar, né? Aí colocar a referência do artigo, a pessoa já vai olhar, ele teve um artigo publicado, legal, né? Aí já vai, isso aí é a hora que você aproveita para ligar, né, as suas publicações, que todo mundo que vai ler uma tese, ele vai, cadê a publicação do cara? Cadê a publicação do cara? O cara publicou, o cara não publicou, né? Ok? Tem que estar aí, mas de uma maneira, veja que está de uma maneira sutil agora. Você não precisa colocar especificamente, a publicação, ela não é uma contribuição da tese. O que está na publicação é a contribuição. Pensa dessa maneira. E aí, quando você coloca o que está na contribuição e coloca a citação, você automaticamente já está colocando, está mostrando para o cara, né, que você publicou aqui. Ok? Então, assim, dá para organizar essa sessão aqui, seguindo, né, essa coisa, e talvez fique melhor aqui, mas, de novo, se quiser pegar essa parte do tema, problema e hipótese e jogar aqui para cima, logo de cara, também já pode, não tem problema não. Alguns fazem isso, ok? Porque, veja, aqui você tem que dar uma palhinha do problema de qualquer maneira, né? Tá? E aí sim, quem é que se beneficiará do seu trabalho, quais são as aplicações, né? Para que será utilizado, né? Se for parte de um projeto, você já citou aqui, né? Nas motivações, melhor ainda, né? Você pode colocar isso aqui, está sendo utilizado no projeto tal. Então, colocando isso, a sua introdução está de boa. Se quiser completar, coloca lá o 1.6, né, que eu acabei de falar, que seria a estrutura do texto. A estrutura do texto, ninguém lê a estrutura do texto. Eu não leio. Normalmente eu pulo a estrutura do texto. Tá?
Mas assim, dizem que é educado, né? Colocar para a pessoa saber como é que está organizada a sua tese, mas são poucos os metódicos, né, que vão lá e fica realmente, pô, mas o cara não colocou a estrutura do texto, entendeu? Para mim, se não colocar, não tem problema nenhum. É até bom que eu me prendo mais na leitura e vou seguindo a sequência, né? Se colocar a estrutura do texto aí, não escrever coisas óbvias, como, por exemplo, aqui, né, na introdução introduzimos, na conclusão concluímos. Não, tem que colocar algo que seja informativo. Algo que acrescente o conhecimento de quem lê, né? Por exemplo, aqui, ó, no capítulo 2 será mostrado por que o wavelets pode ser utilizado para estabilizar a corrente. Ó, você sabia que o wavelet, se você sabia, tudo bem, você reforçou o seu conhecimento agora, né? Mas se você lembrou, legal, ó, o wavelet pode ser utilizado. Se você não sabia, você está aprendendo algo novo, né? Então, procure evitar coisas óbvias, como isso que está aqui em cima, né? Coloque coisas que são realmente informativas, né? Ok? Então, de novo, assim, isso aqui também não é algo obrigatório. Teve pessoas que veio falar comigo da área de humanas, por exemplo, professor, mas se eu não colocar objetivos na minha dissertação, o meu orientador diz que não cabe, tem que ter objetivos na dissertação. Mas a maneira como se pensa é diferente, tá? Quando eu falo não colocar objetivos, a palavra, uma seção objetivos, né, ela pode ser substituída por conclusão. Objetivos, para mim, é aquilo que você tinha quando você fez o projeto. Se você já atingiu esse objetivo, isso se torna aqui, de novo, mais uma vez, se torna uma contribuição. Então, se você já colocou as suas contribuições, isso aí mostra que você cumpriu os seus objetivos, tá? Então, normalmente eu sugiro que retire essa palavra. Você pode colocar lá no início, a gente tinha como objetivo isso. O problema de você colocar objetivos é que a pessoa vai querer saber se você realmente, né? Depois ela vai botar aquele objetivo na cabeça e vai ficar, será que ele cumpriu? Se você colocar mais de um ainda, isso é que é pior, né? Aí você tem problemas maiores com isso ainda, né? Então, não é legal que você coloque essa palavra objetivos, porque não fica muito, depois você... Aí eu sugiro que troque isso por contribuições. Tá? Então, na qualificação, por exemplo, vocês podem colocar objetivo, não tem problema nenhum. Vocês ainda vão escrever qualificação, né? Se você já não tiver feito algo, né? Mas, normalmente, essa palavra aqui, ela para tese, para dissertação final, ela não é muito cabível, porque você já cumpriu aquilo que você se propôs lá atrás. Okay? Então, pensem nisso, mas, de novo, isso aqui é uma coisa que você vai definir junto com o seu orientador. Se ele achar que deve ter objetivos, e se você mesmo pensar, poxa, mas eu vou escrever uma tese e não vou colocar quais são os meus objetivos, fica meio estranho, né? Então, é uma coisa de cada um, mas a minha sugestão é que não coloque, ok? Legal. No capítulo 2, aqui isso foi o capítulo 1, né? Fechou o capítulo 1. No capítulo 2, a gente deve colocar o embasamento teórico. O capítulo 3, ele é o capítulo de estado da arte. Tem algumas pessoas que trocam. Coloca o capítulo 3 como 2, estado da arte, né? Viria agora, e embasamento teórico depois. Essa não é uma maneira lógica de se fazer isso. Por quê? Porque espera-se que quando você for para o estado da arte, que você não vai entrar no detalhe dos métodos do estado da arte, você já tenha algo de teoria. Claro, se você é da área, provavelmente você já conhece sobre o assunto. Mas para quem não é da área e direto para o estado da arte, as pessoas, às vezes, quando você colocar, eu estou usando a base de Morlet, ao invés de usar a base de Harari aqui, lá no estado da arte. Esse trabalho aqui usa a base de Morlet para, não sei o que, o cara, o que é base de Morlet? Ele não vai saber, né? Tá? Então, por isso que o ideal é você primeiro colocar o embasamento teórico, e aí sim, no capítulo 3, você coloca o estado da arte, tá?
No embasamento teórico, então, o que tem que ter são realmente as técnicas, né? E metodologias já existentes. Aquilo que é necessário para entender o seu trabalho, entender o que vem depois, né? Que você vai colocar o problema, as implementações, aquilo que for necessário para entender isso, para entender o estado da arte também, né? Você coloca aqui, no embasamento teórico, ok? Sempre citando da onde, né? Você tirou cada uma dessas técnicas abordadas. Então, veja, normalmente aqui vem citações para livros, vem citações para artigos que já estejam muito bem acertados, né, na letra, que às vezes o cara coloca um artigo, mas ele é um artigo que não passou por um processo de revisão adequada e às vezes não é muito citado. Normalmente aqui você vai buscar aqueles artigos mais citados, né, se for colocar artigo. Mas, de novo, aqui são as metodologias e técnicas necessárias para que o seu trabalho seja desenvolvido. Então, veja, a gente diz que a dissertação ou tese ela tem que ser autocontida. Significa, aqui você vai dar a base teórica, né, para que a pessoa que está lendo, ela consiga depois reproduzir o seu trabalho. Se ela precisa saber alguma coisa, ela tem que aprender aqui, nesse capítulo 2, né? Ok? Então, aqui você vai colocar ferramentas matemáticas, você pode até colocar algoritmos, né, anteriores aqui, ó, esse cara usa esse algoritmo que é dessa maneira aqui, não sei o que, tá? Mas normalmente aqui é formal, né? Formalismo matemático, o cara precisa saber de base, ele vai ter que, você vai colocar nesse capítulo 2 aqui, ok? Então, lembra, aqui você tem espaço agora, né? Você está escrevendo uma dissertação, então você consegue aí pelo menos 8 páginas, né? Gastar para colocar isso. De 8 a... Aí tem gente que coloca até 30, 40 páginas aqui, sem problema nenhum, né? Dependendo de... Então, se você vai utilizar redes neurais, você tem que colocar redes neurais aqui, né? Se você vai utilizar rede neural de um certo tipo, você tem que colocar aqui. Se eu vou utilizar wavelets aqui, eu tenho que... O cara tem que aprender, né? Tá? Se é um leitor que já sabe, tudo bem. Às vezes ele até pula esse capítulo e vai para o próximo, né? Eu já sei isso, não preciso. Mas se é um leitor que não sabe, você vai ter que fazer ele aprender aqui nesse capítulo, ok? Legal. Terminou essa parte do embasamento, vem o capítulo 3, que são os trabalhos relacionados. Então, aqui você vai colocar a essência dos trabalhos relacionados no domínio, no tema, né, que você está trabalhando, ok? Pode fazer isso aqui em forma de funil, né? Num primeiro momento você coloca mais trabalhos dentro de uma área, e aí na hora que você colocar isso, você não vai falar de cada um deles, o trabalho 1 faz isso, o trabalho 2 faz isso, o trabalho 3 faz isso, não. Você vai grupar esses trabalhos, para você não ter que falar de 50, você vai colocar uns 50 trabalhos, tipo aqui, né? Para você não ter que falar de cada um dos 50, você grupa eles em categorias. Ó, na categoria 1 estão os trabalhos que usam a base de Morley, e aí citaria lá uns 4 ou 5 trabalhos. Na categoria 2 estão os trabalhos que usam a base de Haar, né? Na categoria 3, os trabalhos que conseguem combinar o wavelet com redes neurais para isso. Tá? Veja, em 3 categorias, eu consegui citar 4 ou 5 trabalhos ao menos dentro de cada uma delas. Só aí já citei uns 8 ou 9 trabalhos, né? Pelo menos, né? Ok? Então, num primeiro momento seria isso, para situar, né, quem é que está utilizando uma técnica parecida com aquela que você vai utilizar. E aí sim, é legal nessa hora aqui você colocar esses trabalhos numa tabela, para que as pessoas, e nessa tabela você vai colocar as categorias, né, que você acabou de falar, na categoria 1, categoria 2, e aí fazer um xizinho, colocar cada trabalho numa linha, né, aqui só a citação, claro, né, em cada linha, e fazer um xizinho. Esse trabalho está na categoria 1, esse aqui está na categoria 2, né,
esse aqui ele responde a categoria 1, a categoria 2, a categoria 3, né? Às vezes você coloca também termos qualitativos, né? Esse trabalho responde ao quesito 1, 2, 3, 4. Então, essa tabelinha, ou mais de uma tabela, né, serve para situar a pessoa, para ela entender quais são os trabalhos que existem na literatura que tem algo relacionado com o seu, não os estritamente relacionados. Os estritamente relacionados vão estar aí também, nessa tabela, né, que você vai extrair dela, tá? E no segundo momento, que é esse passo 2 aqui, você vai escolher esses estritamente relacionados, e aí sim, esses aqui, você vai descrever eles, né? Porque depois embaixo disso você vai colocar o seu, e vai colocar, olha, parecido com o trabalho de fulano 10, nós fazemos algo que também faz isso, isso e isso. Só que, aí sim, a diferença do seu, né? A gente difere da base wavelet utilizada, entendeu? Isso depois de colocar esses outros. Tá? Então, num primeiro momento geral, aí veio a ferramenta, né, de mapeamento sistemático, que eu já passei vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham assistido, né? Na verdade, eu passei 3 vídeos, né? Passei um de mapeamento sistemático, um de revisão sistemática. Revisão sistemática é para fazer esse passo 2 aqui, ó, é para você colocar realmente afunilar, né? Aí você entra na sua linha aí de trabalho, ok? Mapeamento sistemático é o mais genérico um pouquinho, né? Tá? Normalmente essas duas coisas juntas, você até consegue, né? Hoje em dia está muito na moda utilizar essa parte aqui da dissertação ou da tese e produzir um artigo com isso. E pode ser útil para outras pessoas. Se tiver outras pessoas no mesmo tema, no mesmo problema que você, pô, vai ser legal para ela, né, já ter algo pronto, para ela não ter que ir atrás dessa base toda. E aí, nessa hora, você vai utilizar lá a base de periódicos da CAPES, né? Você vai utilizar o Parsifal, lá, né, que já existe um software para isso, ou pode ser feito no Mendeley, ou uma planilha Excel, da maneira como você achar melhor. Mas você vai utilizar as técnicas de mapeamento sistemático e revisão sistemática, lembrar que tem a Snowball também, né, Snowballing também, né, para fazer isso, ok? Mas a ideia é essa, sair do global, dentro do tema, né, claro, ir para o específico, dentro do seu tema mesmo, né, primeiro dentro do tema, mas de uma sub-área ali, né, depois dentro do tema específico de trabalho, e aí desse aí você tem que descrever, normalmente aqui você vai ter, não sei, entre 3 e 10 trabalhos no máximo, né, aqui embaixo, tá, ou talvez até entre 3 e 5 trabalhos, tá? Ou às vezes até apenas um, depende, ok? Então, cada um é diferente do outro aqui. Tá? Mas o que tem que ter, depois de colocar eles, depois de escrever eles, é contextualizar o seu. Ok? Tanto em relação ao quadro, né, quanto em relação aos estritamente relacionados. Tá? Agora, lembre-se, seja educado sempre, né? Nunca desmereça. Você pode detonar o trabalho da pessoa mais de uma maneira educada. Esse cara aqui, ele fez isso e isso, o que é muito bom, porém, faltou fazer isso, isso e isso. Tá? Você está sendo educado e direto, né? Está faltando isso, e o nosso trabalho, justamente, ele entra nessa complementação. Então, é isso que se espera aqui nessa... seria na parte de discussão ou de conclusão, né? Do capítulo 2, do capítulo 3, desculpa, de trabalhos relacionados. Tá? Tem que ter a contextualização do seu trabalho em relação aos que você colocou. Nunca esquecer isso. Ok? Legal, aí vem o capítulo 4, que é o problema e a sua solução. Se você quiser colocar exatamente isso aqui como título do capítulo, você pode, mas normalmente as pessoas aqui, elas já, até aqui, elas usam o mesmo título que está sugerido aqui, né? Introdução, background teórico, ou base teórica, né? Ou, sei lá, algum nome parecido, trabalhos relacionados. Aí, a partir daqui, normalmente as pessoas começam a inovar. Né? Ao invés de colocar o problema e sua solução, eu colocaria como utilizar o wavelet para resolver o problema do transiente. Tá? Veja, não tem nada a ver com o problema e sua solução, mas é um título que
especifica, que fala isso, né, de certa maneira. Tá? Então, aqui vem os formalismos. Veja, você tem formalismo lá no capítulo 2, para que a pessoa consiga saber o que é wavelet. Aqui vem agora o formalismo específico do seu problema em questão. Você pode até repetir o que está lá, né? Aqui, por exemplo, você vai, olha, a gente utilizou a fórmula lá no capítulo 2, que está de wavelets, mas só que a gente está modificando aqui a base. Então, por isso, ela se torna essa fórmula aqui, né? Ok? Então, você tem que especificar aqui, matematicamente, o problema, ok? Ou seja, coloca matemática, né? Descreva a problemática, use e abuse de definições. Se você é um cara que teve uma base matemática na sua graduação, ou uma pessoa que teve uma base matemática na sua graduação, aqui você tem condições de demonstrar isso. Então, aí utilize lá na lema da lógica, que tinha definição, teorema, baseado na definição, você propõe um teorema, uma proposição, né? E aí, demonstração do teorema, né? Aí, uma vez que você sabe isso, agora uma nova definição baseada no teorema tal. Definição, teorema, prova. Tá? Então, aqui, se você tiver essa facilidade matemática, né? Por exemplo, você pode até seguir por aí. Se você não tem tanta facilidade matemática assim, pode ser um pouquinho mais descritivo, mas de maneira com que o leitor entenda, né, qual é o problema, entenda os formalismos desse problema, as equações relacionadas a ele têm que estar colocadas aqui. Tá? Talvez não nesse linguajar matemático, o ideal é que seja no linguajar matemático, porque aí qualquer pessoa da área de computação que pegar isso consegue implementar. Isso aqui é implementável com tudo que é matemática, é implementável computacionalmente, né? Ok? Tudo que é feito através de definição, teorema, proposições e provas, você consegue implementar computacionalmente. Recursão, né? Uma coisa leva a outra. Tá? Mas se você não tem afinidades com isso, não se preocupe que da mesma maneira você consegue também escrever aqui, descrever de maneira formal, né? Qual é o seu problema. Agora, tem que treinar para isso. Não é assim de uma hora para outra. Tá? Aí o seu orientador vai te dar todo o embasamento para isso também, né? Não, aqui você tem que ter isso, isso e isso. Ok? Legal. Uma vez que você especificou, aí você vai descrever qual é a solução que você vai utilizar, está utilizando, né? Ou utilizou para resolver aquele problema. Ok? Ou seja, como é que a solução matemática ainda, ó, isso aqui, com isso aqui a gente consegue mostrar que a equação 2, ela consegue ser resolvida se a gente tiver isso, ok? Ou seja, aqui também pode ser descritivo, mas provando que funciona, né? Formalmente. Se a gente colocar isso aqui na equação 2, a gente consegue. Então, aqui vem um pulo do gato, né? Digamos assim, como é que você conseguiu resolver, né? Se eu utilizar o método de fulano, de distribuição de Boltzmann, por exemplo, né? Boltzmann Machine, para resolver, para isso eu consigo resolver esse problema das transientes, né? Se eu modificar a base, né? Colocar uma base modificada, eu consigo, né, resolver isso, ok? Então, às vezes, de certa maneira, isso aqui pode estar até meio... Você não precisa separar em 1 e 2, né? Pode ficar numa seção única, mas já descrevendo o problema e também a solução matemática ainda, né? Aqui você não tem sistema, você não tem implementação, você não tem algoritmo, né? Por enquanto, algoritmo você vai ter na seção seguinte, ok? Que são as implementações. Então, aqui vem a parte sistêmica da solução do problema. Então, já é legal começar essa sessão de implementações com um diagrama de caixinhas, né? Eu gosto de chamar de diagrama de caixinhas, que eu acho que é o mais entendível possível. Qualquer pessoa de qualquer área, seja ela um construtor, por exemplo, aí um pedreiro, né? Ele vai conseguir, eu tenho que colocar primeiro a caixa de cimento aqui, depois aqui, né? Então, se você coloca umas caixinhas com setinhas indicando, aí aqui no final eu vou ter casa construída. Tá? Então, aqui realmente vem essa forma sistêmica, né, de você colocar, principalmente que nós somos da área de engenharia, né,
É bem legal você colocar dessa maneira, porque qualquer um vai conseguir entender. Mas não só colocar essa caixinha, e sim, né, descrever. Então, você pode colocar a figura 1, mostra uma parte sistêmica da solução do nosso problema, como é que a gente implementou, ou como é que isso é implementado, né? A figura, o diagrama de controle mostrado na figura 2, ele implementa, aí sim você começa a descrever cada um dos, né? O passo 1, ele é implementado pelo diagrama descrito na figura 2, aqui nessa seção vai ser isso. Então, isso aqui é bem descritivo, mas de maneira que no final consiga se entender não só as caixinhas, mas para onde elas levam, né? Okay? Então, veja, aqui você vai gastar algumas páginas também, né? Falando sobre isso. Então, aquelas equações que você colocou lá na seção do problema e a solução, né, ou talvez até lá no embasamento teórico, você vai repetir aqui, né? Você vai colocar a equação colocada aqui no problema e sua solução, que se utiliza da equação tal lá do embasamento teórico, ela é implementada através do algoritmo tal, né? E aí você coloca o algoritmo. Isso aqui está dentro da primeira caixinha, ou da segunda caixinha lá do meu diagrama de blocos, né? Tá? Ou seja, então aqui é realmente como você utilizou um computador, né? Como é que você utilizou. Normalmente os nossos problemas eles são resolvidos de forma computacional, né? Como é que a gente conseguiu resolver isso? Ou se for um sistema dinâmico também, né? O pessoal da área de engenharia elétrica aí gosta muito, ou da engenharia mecânica, né? Aí esse sistema ele vai ter que estar bem descrito aqui, né? Tá? Ou seja, aqui vem os algoritmos, né? As técnicas implementadas que resolveram o problema. Então, veja, se a pessoa tirar daqui, ó, ela consegue reproduzir isso no computador dela, ou ela consegue reproduzir isso no sistema dela, ok? Então, aqui vai estar realmente a essência, né? Mas aí, se o cara precisa, não é só pegar daqui e reproduzir, se ele precisa de algum formalismo, ele vai buscar aqui, ou ainda mais aqui, né? No embasamento teórico. Tá? Então, veja como isso é bem construtivo, né? Assim, tem uma sequência legal, né? Para isso, ok? Aí, depois de implementar, né? Você vai para a parte de experimentos. Os experimentos, a parte implementacional, você pode até dizer aqui qual foi a máquina que você utilizou, mas isso não fica muito bem aqui, porque isso aqui deve ser implementado em qualquer máquina, por exemplo, né? Ou sobre qualquer sistema. O ideal é que você coloque essas partes específicas do seu estudo de caso ou do seu experimento aqui. Tá? Então aqui você pode começar na primeira sessão dessa capítulo de experimentos e resultados, colocando o seu, a gente chama de setup, né? Experimental. Okay? Ou seja, qual foi o ferramental que você utilizou para fazer essa experimentação empírica da sua solução, né? Implementar. Tá? Aí sim, para testar, você pode colocar primeiro o ferramental, a gente vai usar uma base de dados, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente vai dividir os nossos testes em 3 experimentos. Esses testes, o ideal é que desde agora vocês já tenham em mente o que vocês irão testar quando chegar lá. Então, no seu projeto de pesquisa, é o ideal que você já saiba como você vai testar. Depois, a última aula que a gente vai ver aqui é justamente sobre isso, os testes, né? Mas, assim, você tem que ter uma série, não é um experimento único, né? Para fazer isso, não é mesmo que seja um experimento, quando você tem um estudo de caso, normalmente você volta em ciclo nesse estudo de caso. Mas normalmente você vai ter mais de um experimento. E aí, aqui nessa primeira sessão desse capítulo, você, além do ferramental, você coloca. A gente vai fazer 3 experimentos, o experimento 1 é esse, o 2 é esse, o 3 é isso. E aí sim, você pode colocar, né? Uma sessão para cada um desses 3 experimentos e no final uma discussão, né, sobre isso. Tá? Então a gente vai ter sobre essa parte dos erros, dos testes, a gente vai ver ainda uma aula só para dar ideia para vocês que existem várias maneiras de fazer isso. Algo que está na moda, por exemplo, quando você trabalha com redes neurais,
utilizar matrizes de confusão, né? Você pode utilizar também métricas aí da última camada dela, qual é o erro que ela está entregando. Então, aí cada um vai usar, você pode usar médias, né? Usar modelos estatísticos aí, a média do erro é essa, desvio padrão. Então, nessa hora, você tem que dominar essa parte das ferramentas que você vai utilizar para testar, verificar, né, o funcionamento adequado do seu programa ou dos seus experimentos. Às vezes, há alguns trabalhos onde isso aqui é verificação de se o programa está funcionando, se for um software, né, por exemplo, e também da usabilidade. Se as pessoas que estão utilizando aquele software estão felizes. Então, aí veja que mudou completamente não vai ter essa questão aqui das estatísticas, do erro, né, das métricas usadas para medir o erro. Tá? Vai ter mais, fulano você junta lá 5 pessoas ou 10 pessoas e bota cada um desses usando seu sistema, e aí você vai ter uma validação através de experimentação por usuários, né? Existe uma técnica para isso também. Os usuários vão ter que ser aí, você vai ter alguns mais exigentes, outros menos exigentes, mas no final você vai ter que juntar e ter o feedback deles para melhorar, né? Tá? Porque às vezes a gente está pensando em fazer um programa voltado para engenheiros, mas se for para alguém da educação, por exemplo, utilizar, tá? Você está completamente fora de escopo. E aí você tem que ter uma pessoa de lá daquela área, né, para testar e para te dar o feedback. Então tem essas coisas também, né? Ok? Mas em suma aqui você tem que mostrar, né, que a sua implementação ela funciona na prática, né? Em suma é isso. Na nossa área quase sempre isso aqui é muito empírico, né? Experimentação empírica, tá? Para colocar resultados desses experimentos que você fez, aí tem as mais diversas maneiras, né? Você pode colocar gráficos, se for uma implementação no robô, por exemplo, você pode filmar o robô, né? Coloca um link para o vídeo, normalmente, do robô funcionando. A gente, por exemplo, desenvolveu um veleiro robótico que foi testado agora ontem, antes de ontem, lá na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. E aí o pessoal pegou um monte de vídeo dele fazendo algumas trajetórias sozinho, né, sem ninguém controlando. Então isso aí vai se transformar num vídeo, a gente vai botar isso no YouTube, né, e fatalmente esse vídeo vai ser link aí de algum artigo. Além disso, né, a gente vai colocar figuras mostrando o trajeto que ele fez, né, lá dentro do percurso, etc. Então, tudo que for gráfico, tabela, né, de erro, tabela de precisão, né, figuras, é legal colocar. Né? Figuras, principalmente, mostrando resultados visuais, impressiona. Né? Mesmo que seja, se for um sistema, por exemplo, a figura essa aqui é a tela 1, essa aqui é a tela 2, essa aqui é a criação da tela 3, né? E aí no final viria pesquisa de satisfação do usuário, alguma coisa assim, né? Certo? Para citar o URL, você tanto pode jogar ela nas referências bibliográficas, que seria a maneira mais usual que se faz, mas também pode deixar entre parênteses, não tem problema não. Né? Cada um da maneira que achar melhor, só para lembrar, tá? Para colocar o vídeo lá. Então é legal usar gráficos, tabelas, vídeos, né, etc. Né? E, sim, depois de colocar os resultados, aí não se atenha a isso, mas discuta eles, né? Ok? Não apenas os descreva, mas discuta os resultados. Aí precisa de uma sessãozinha de discussão. E aí, nessa hora, comparação, né? Do que você fez com outros. Se já aqui nessa tabela, né, ou em gráficos, você já pode fazer essa comparação do seu com outros, né, da literatura. Tá? Mas veja, que às vezes não cabe. Às vezes você não tem outro trabalho fazendo o que você fez. Então aí nessa hora você vai ter que fazer uma comparação textual, mas tem que colocar, olha, o trabalho de fulano faz algo parecido com isso, mas ele não faz o mesmo que a gente. Fazendo isso você já vai estar comparando o seu. Nosso trabalho faz isso, isso e isso, coisa que ele não faz. Veja, isso é legal porque vai dar ao leitor a ideia de que realmente o seu trabalho é totalmente novo, né? Se for algo assim. Mas se o seu estiver melhorando o outro, aí sim você tem que colocar esse outro.
e comparar realmente através de gráfico, né, através de tabela. Né? Então tem que ter isso. Essa comparação ela é essencial. Todo mundo vai perguntar da comparação para você. Por que você não comparou? Ou você comparou, mas não fez isso? É uma pergunta aí default das bancas. Sim, aí vem conclusão do texto, né, aqui da tese, que é o último capítulo. Na conclusão, você coloca, de certa maneira, aquilo que já tinha lá na introdução, mas veja, agora você tem os seus resultados como base para poder concluir com base nesses resultados, né? Deixa eu só ver se está carregando. Tá, beleza. Concluir com base nesses resultados, colocar uma discussão, né? Com relação a ele. Então, de certa maneira, você vai colocar o que foi realizado, né? Então, veja que nesse trabalho nós propomos essa técnica tal, 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 ou foi proposto aqui uma técnica tal, 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 aí cada um vai colocar isso da maneira que achar melhor. Aqui não tem rodeios, aqui não tem aquela motivação, né? Porque você já colocou isso lá em cima, então aqui você vai colocar de novo essa coisa do que você fez. Tem que colocar isso de alguma maneira, mas como foi verificado nos experimentos, isso funcionou bem, nós conseguimos melhorar isso, né? Aí é o quanto você conseguiu melhorar o estado da arte, qual é a relevância disso, tá? Se você conseguir uma frase para isso é legal. Tem que colocar quais são as vantagens, nosso método, as vantagens dele são essas, e normalmente você vai ter também limitações. Tá? Cuidado ao colocar limitações, para você não limitar totalmente o seu trabalho. Porque aí mas isso aqui é uma limitação que proíbe a utilização do seu trabalho. Quando alguém vê isso, ninguém vai utilizar o seu trabalho. Tá? Então, sempre quando você colocar limitação, você vai ter que colocar uma mais, se a gente fizer isso, isso e isso, a gente consegue melhorar. Ou isso aqui vai ser estudado, né? Colocar aqui nos trabalhos futuros a maneira de melhorar aquela limitação. Ok? Normalmente, isso aqui são os problemas que faltariam ser resolvidos ainda. A gente se ateve a isso, isso e isso, mas não trabalhamos com isso, isso e isso, que é uma limitação da presente proposta. Ponto. Aí, lá mais à frente, no trabalho futuro, você vai colocar o que falta fazer ainda, né? Aí você pode colocar aquilo que ficou faltando aqui. Tá? Antes disso, quem é que vai se utilizar do seu trabalho? Ou seja, o projeto tal, o projeto de monitoramento, nesse caso nosso lá do veleiro, né? O projeto de monitoramento da Baía da Guanabara vai se utilizar agora do nosso veleiro de forma automática, sem precisar ter ninguém no veleiro, vai colher água, vai verificar a qualidade da água, vai transmitir o resultado, né? Então, algo assim, entendeu? Vejo que é uma aplicação bem legal, né? Ou já está se utilizando, né? Tá? Disso. E aí, ideia de trabalhos futuros. Então, veja que é bem sucinto aqui, né? Normalmente, você vai ter aí de pelo menos 2 até, sei lá, 8 páginas, né? Digamos assim, aqui na parte da conclusão, né? Quanto mais você colocar dessas coisas, aqui não vai ser uma frase para cada um desses, vai ser sim um parágrafo, né, para cada um desses tópicos. Algumas pessoas até dividem isso aqui em seções, né? Uma seçãozinha para cada um deles, tá? Ou então só coloca 2, né? 1.1 e ou só 1.1, que trabalhos futuros normalmente se separa de uma seção. Mas se não quiser separar, também não tem essa obrigatoriedade, não. Ok? A conclusão é isso. Aí vem as referências. Referências, vocês normalmente não precisam se preocupar. Se vocês forem nas ferramentas disponíveis na internet e baixar os .bibs, né, das referências, jogar esses .bibs todo dentro de um .bib geral seu, e esse .bib geral estiver sendo utilizado lá no Overleaf, o LaTeX vai fazer tudo isso para você automaticamente. Tá? Agora, lembre-se de você estar colocando todos, se você fez manualmente isso, lembra-se de ter colocado o título, os autores, a editora, lembra-se de ter colocado tudo que é pedido dentro do BibTeX, né? Se você pegar um template, se for na internet digitar template para
Biblitex, vai aparecer o que deve ter dentro de cada tipo de produção. Então, se for um artigo, por exemplo, tem que ter esses campos aqui preenchidos. Se não tiver, você tem que correr atrás. Número de página, não tem? Tem que ter número de página. Está errado no artigo, né? Tá? Mesmo que seja de 1 a 8, no caso de ser um artigo digital, né? Às vezes só tem o numerozão lá do artigo, e aí o número de página é de 1 a 8. Ou então aí vem o número de página, o número do artigo, né? Tá? Lá em página, né? Mas tem que ter. Então tem algumas coisas que tem que seguir aí as regras. Isso deveria ser olhado pelo seu orientador. Se ele não olhar e deixar passar a sua tese, o seu texto final, ele corre o risco de retornar quando chegar na coordenação, porque a coordenação tem por obrigação olhar tudo isso. Não sei se, às vezes, a coordenação tem tempo, mas a ideia é que a gente veja agora alguém da secretaria do programa, lá, que agora é uma secretaria única, né, para ficar verificando todas as teses. Aí, esse capítulo, esse livro aqui está faltando a editora, esse livro aqui está faltando a cidade, tem que ter. Tá? Então, por isso que eu digo, se você baixar isso, Biblitex, do site das editoras ou do local onde foi publicado o journal, normalmente isso vem já completo. Você não tem que se preocupar com isso. Se você for entrar manualmente, aí provavelmente você vai ter que correr atrás de muita coisa. Ok? Então tem que seguir o padrão ali, as referências. Apêndices são normalmente usados para incluir informações que podem ser eventualmente consultadas. Você pode colocar anexos também, né? Quando uma coisa é tão certa que está na literatura, né? E que você vê, poxa, eu não preciso, isso aqui já está muito bem definido. Eu não vou falar sobre números primos, por exemplo. Né? Números primos já é uma coisa que todo mundo conhece. Não vou falar disso dentro do corpo, lá nos meus formalismos. Eu não preciso definir o que é o número primo. Então você pode pegar isso, tirar de lá e trazer para cá, colocar como apêndice. Ok? Agora, às vezes, quando é uma coisa que você pega de um outro trabalho, e que você quer, isso aqui é importante, né? Mas você não pode copiar, de novo lembrando, mas que você acha que isso aí você pode colocar isso para cá também, né? Ok? Colocar de maneira que que é um texto que já é muito conhecido, então você não precisa repetir lá dentro do seu trabalho, você traz para cá para apêndice. Então, o que são anexos? Anexo é, por exemplo, listagem de programa. Você fez um programa em linguagem C, e você quer colocar uma listagem lá desse programa, isso aí é um anexo. Isso aí não é um apêndice. Apêndice é aquilo que é usado para colocar informação para que a pessoa consiga aprender com aquilo, né? Se você quer colocar mais resultados de experimentos, também, né, isso aí viria como anexo. Né? Aí você chama isso de anexo 1, anexo 2, né? Então tem uma diferença entre os dois, mas eu sugiro que vocês não coloquem nenhum dos dois. Normalmente ninguém vai olhar o apêndice, ninguém vai olhar o anexo. Se for o caso de você querer colocar isso, manda para uma página web ou manda para algum lugar, né? E para o GitHub, né? Normalmente as pessoas vão olhar lá, e eu acho que hoje em dia está muito mais legal fazer dessa maneira do que deixar só para aumentar o tamanho da sua tese. Eu acho que não faz sentido isso. Okay? A tese tem que ser realmente lá objetiva, né? Ou dissertação. Legal? Então, com isso, a gente fecha aí o que deve ter na tese, né? Veja aqui, ó. Apêndice são deduções, demonstrações longas de formas e teoremas. Se você achar que é muito para ficar lá, você traz para cá, né? Especificações técnicas de equipamentos, descrições de experimentos complementares, eventuais conhecimentos que já tem na literatura, né? Você traz para cá, ou outras informações, né? Agora, cuidar que tem algumas dessas que são, na verdade, anexos. Mas você pode... Ninguém vai diferenciar, ninguém sabe muito bem diferenciar um do outro, né? Um leitor que tem realmente uma certa experiência em trabalho científico consegue essa diferenciação.
ok? Então, anexos são listagens, código-fonte, etc., né? E lembrando que isso pode ficar em repositório. Os apêndices, eles, a diferença é que eles são, não é capítulo 1, 2, 3, né? Como é nos capítulos. Apêndice é por letra, apêndice A, apêndice B, apêndice C, né? E assim vai, né? Se precisar mais. Tá? Então, lembrando, isso que eu passei hoje é para tese e dissertação. De certa maneira, eu acho que eu já passei um resumo também para vocês do que deve ter no exame de qualificação. Passei o vídeo, né? Que também é baseado nisso aqui, mas só que tem algumas partes que você omite, né? Você não tem resultados ainda, você não tem experimentos, né? Provavelmente. Provavelmente. Tem gente que vai para a qualificação já com resultados, né? Mas se não tiver, não precisa. Só que aqui na tese, na dissertação é diferente. Você tem que realmente ter resultados, né? Tem que comprovar que o seu trabalho realmente é bom, né? Você merece o título através desse trabalho, né? É isso que você tem que comprovar. Ok? Pronto. Então, interromper a gravação.